Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Eu espero que com você e sua família também esteja, tá? Então, estamos aqui dando continuidade. Hoje estamos encerrando a terceira divisão dos livros do Antigo Testamento. Estamos encerrando hoje com este livro de Cantares de Salomão. A divisão dos livros poéticos foram Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e hoje Cantares de Salomão. O livro de Salomão é uma carta de amor que ele fez para a sua esposa, né? Então vamos dar continuidade aqui, vamos iniciar. Vamos iniciar aqui a este belo livro, né? Cantares de Salomão, o número de capítulos 8, o autor é Salomão. Até hoje os judeus leem este livro na festa do Pentecostes. Alguns doutores judaicos aconselhavam a lerem depois dos 30 anos este livro. Também conhecido como Cântico dos Cânticos, que é superior aos outros cânticos. Não é citado no Novo Testamento. A data em que foi escrito, entre 980 a 1014 a.C., que foi o período do casamento de Salomão. A Bíblia fala, né, lá em 1 Reis, que a filha do faraó, rei do Egito, ele se aparentou, ele se casou com ela, né? Além de moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E aí, com essa atitude de Salomão, ele desagradou o Senhor, porque foi-lhe orientado que não multiplicasse o número de mulheres, lá em Deuteronômio 17 e 17. É uma história de amor com sua esposa e no sentido espiritual, para se entender o amor de Deus por Israel e de Cristo para com a igreja. Então, vamos ao questionário. Qual o autor do livro de Cantares? Como também o livro é conhecido? Qual a data em que foi escrito? Qual o assunto do livro? Onde se encontra o versículo Eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Qual a resposta de Jesus a Pedro com relação ao perdão? Complete o versículo. Deixai a mentira e falai a verdade. Dos versículos Efésios capítulo 4, versículos 25 a 27. Então, gente, eu fiquei assim... A gente, quando vai falar de casal, a gente lembra o que está acontecendo aí, não só aqui no Brasil, mas em todos os países. É muita desavença entre casais. Os homens matam as mulheres por brincadeira, as mulheres... Brincadeira, eu digo assim, qualquer coisa, qualquer raiva, está tirando a vida da sua esposa. Às vezes não está nem casado de papel passado, mas assim, já existe um relacionamento, 5 anos, 8 anos, né? E a pessoa vai e mata. Pessoas que têm filhos já moça, né? Em um momento de ira, vai e tira a vida da mulher. E eu fiquei assim, sabe? Essa semana eu meditei muito acerca desse assunto. E as mulheres também. Mas é muito mais o homem que tem tirado a vida da mulher. Existe essa necessidade de haver, não sei, Jesus, um estudo, né? Com psicólogos mesmo, né? Existem profissionais preparados para essa área, então pessoas religiosas, pessoas que têm conhecimento científico, né? Para conversar com esses homens e estas mulheres, para fazê-los voltar a serem pessoas normais, porque tirar a vida de uma pessoa, isso não é normal, isso não é comum, não é? Então, a gente fica triste, não é? Quando existe
quando estão namorando, é as mil maravilhas, né? É minha filha para cá, minha filha para lá, cheirinho aqui, cheirinho ali. E depois que casa, começam os problemas, né? As pessoas, eu tenho na playlist, tem um título que é Conselhos para Jovens, né? Ali eu falo tanto para quem está namorando, para quem está noivo, para quem vai casar, e também falo para os casais, né? As pessoas, elas precisam conhecer a pessoa que está se relacionando, né? É preciso haver uma conversa, uma aproximação, assim. Olha, a época do namoro, você vai observar. Eu sei que a gente só se conhece plenamente quando se casa, mas existe uma chance muito grande de você perceber com quem você vai dizer o sim no altar, ou mesmo juntar os panos, né, e morar junto sem casar. Mas claro, o casamento é o ideal, né? O casamento é o ideal, é o casamento que é assim que, como cristão, a gente deve agir, né? Então, se unir um ao outro e serem uma só carne até que a morte os separe. Problemas todo casal tem, né? São situações diversas, porque um teve uma criação, o outro teve outra, mas não tem problema que não se resolva, né? Eu vou falar aqui, eu gosto muito de falar em relação à Bíblia, porque a Bíblia nos fala acerca de 3 sentidos, certo? Eu aprendi na escola bíblica, faz mais de 30 anos que eu aprendi esse assunto aqui. E eu quero falar aqui para vocês, eu espero não demorar. Eu escrevi aqui. Então, a Bíblia fala no sentido figurado, é quando trata de algo que você já sabe, que você deseja ilustrar. Em Mateus, Jesus Cristo falando, não é? Vós sois a luz do mundo. Aí é no sentido figurado. No sentido simbólico, trata de algo que eu não sei ainda o que é, mas tenta criar uma imagem mais próxima possível. Como exemplo, as visões que os profetas tiveram, né? E ainda hoje tem. Eu citei aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 a 19. A gente se alegra muito, gente, com essa passagem. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talá, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve. Foi a visão que o apóstolo João teve, ele já idoso, velhinho, teve lá na ilha de Patmos, né? Ele quis descrever a visão que ele teve, ele quis dizer como ele viu Jesus Cristo. E os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eis, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de suceder. Louvado seja Deus. E no sentido literal, quando Isaías falou que eis que uma virgem conceberá. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. E em Cantares de Salomão, eu não vi nada no sentido simbólico, né? Eu vi no sentido figurado. Em Cantares 5, 14. Os seus braços são como cilindros de ouro,
guarnecidos de crisólitas. O seu corpo é como obra de marfim, coberta de safiras. E ainda em Cantares 7, o versículo 1. Quão formosos são os teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe. Os contornos das tuas coxas são como joias, obra das mãos de artista. E no sentido literal, eis que já passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra. Já chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. E ainda em Cantares capítulo 7, versículo 13 diz: as mandrágoras exalam perfume e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu os guardei para ti, ó meu amado. Alguns exemplos de situações que aconteceram, né, com casais. Gente, foram situações diversas, assim, de casais que eu conheci, né? Casais que se divorciaram e depois voltaram a casar, né? Quer dizer, chegaram ao fundo do poço para entender que estavam errados, né? Casais onde o esposo trai a esposa, depois se arrepende amargamente e volta para a esposa, né? Assim, só Deus tendo um propósito na vida desse casal, né? Para haver uma reconciliação, o perdão. Perdoar e também ser perdoado, né? Porque a esposa é muito difícil para ela perdoar, né? Só a misericórdia de Deus na vida de um casal que assim acontece, né? Casal que onde o esposo bebe quase que diariamente, né? Ofende a esposa, xinga, faz acusações injustas. Deus faz a obra nele, faz a obra nela, muda o caráter, a personalidade e eles voltam a viver felizes, né? E também casais que casam assim por propósito, né? E não no Senhor, porque o casamento ele é para ser no Senhor, né? Você vai casar, você consulta o Senhor, ore ao Senhor, faça a prova com o Senhor, né? Então, precisa ter um tempo para conhecer, como eu já falei, né? Assim, precisa ter um tempo para conhecer a pessoa, né? Ele e ela, né? E conversar, falar sobre os planos futuros, né? Aí depois quando casa, aí começa os problemas. Ah, você não me falou isso. Ah, você me enganou. Ah, pronto, aí começa, né? Bom, então casais assim, que casam assim, tem pessoas que dizem assim, eu mostro que vou casar com ele, eu mostro que vou casar com ela. Propósito do homem e não de Deus, né? Então, casais que casam também olhando para um montão de dinheiro que um ou outro tem na poupança, né? No banco, sei lá, os bens móveis, imóveis, né, que tem. Então, esse casamento, ele não vai até o final, não. Ele termina e dificilmente tem uma reconciliação. A gente tem visto muito, né, acontecer isso. Conselhos bíblicos para casais. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quem é casado, cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua mulher, e está dividido. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas,
tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, e a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deus não se deixe escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sabemos que perdoar não é fácil, porém não é impossível. Uma coisa eu tenho certeza, precisamos perdoar sempre. Olha o que disse Jesus. Pedro lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, precisamos perdoar sempre, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba-a com as suas mãos. Eu quero deixar também um versículo para você que está sofrendo, né, no seu relacionamento conjugal, seja você marido, seja você esposa. Creia que para Deus nada é impossível, né? Ore, busque o Senhor, leia a palavra, procure conversar com uma pessoa que merece a sua confiança. Porque tem pessoas que você confia e a pessoa vai espalhar a sua história, né? Espalhar, quando menos se espera, todo mundo já conhece a sua história, né? A gente pode comentar a respeito do relacionamento de alguém que não vai bem, assim, em busca de uma solução, de ter como ajudar aquela pessoa. Mas como uma fofoca, não, né? Então, para Deus nada é impossível, né? E você creia, para que você vai cantar como Davi cantou, é no Salmo 31, versículo 1 e 24, diz assim, né? E também o Salmo 30, versículo 11 e 12. Em ti, Senhor, me refugio, teu refúgio é para ser no Senhor. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. O salmista aqui está aconselhando, né? Esforçai-vos, fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. E aqui o Salmo 30 é o Salmo da vitória, né? O versículo aqui é esse
É uma bênção, é uma maravilha. Tornaste o meu pranto em regozijo, a tristeza em alegria, né? Tiraste o meu cilício, é o pano de saco usado na humilhação, que o povo judeu fazia muito uso disso, né? Eu não sei nem se ainda faz, mas eu acredito que sim. E me cingiste de alegria, para que minha alma te cante louvores, e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluia. Oh, meu Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor. Mais um livro temos visto. Senhor, Cantares de Salomão, um livro que foi feito por Salomão, que a princípio, na sua sabedoria, no temor a ti, Pai, que causou grandes alegrias. Mas isso aí é para mostrar a falha do homem. Salomão não precisava de ter multiplicado o número de mulheres ali. E aquelas mulheres, a tua palavra diz, que os levaram a se desviar de ti. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir pela vida de cada casal que porventura venha assistir esse vídeo aqui, que está falando acerca do livro de Cantares de Salomão. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, casais cristãos, casais não cristãos, casais que se amam, que os casais, Senhor, eles coloquem o Senhor no centro da vida deles, que eles te busquem, Senhor, que eles lembrem, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, que Jesus Cristo, Senhor, é o cabeça da igreja. Ele se entregou pela igreja, aleluia. Ele deu a vida por ela, aleluia, aleluia. A tua palavra manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Louvado seja o teu santo nome. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas é necessário, Senhor, a confissão de pecados, o arrependimento, o perdão. Nós precisamos, Senhor, perdoar, porque como diz a tua palavra, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A condição de sermos perdoados é perdoar primeiro. Aleluia, aleluia. Senhor, eu te peço, Senhor, pela vida dos casais, principalmente aqueles que têm seus filhos, em nome de Jesus, Pai. São problemas diversos, situações diversas. Sabemos que são inúmeros problemas, cada caso é um caso, mas eu continuo dizendo, eu creio, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que para Ti não há nada impossível. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo livro. Vamos iniciar o livro dos profetas maiores. Tchau.